Fala pessoal, estamos aqui em mais uma aula, mais um conteúdo específico para você que sonha em ser oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Meu nome é Alexandro Gomes e eu ajudo você que sonha, que quer ser oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo. E no conteúdo de hoje eu vou falar sobre a pontuação, os critérios de pontuação, o que é habilitado de fato, né? O que você precisa fazer, qual a pontuação mínima que você precisa ter para ser considerado habilitado. Então sugiro que você assista o vídeo até o final. Vem comigo, a aprovação é certa. Fala pessoal, na aula de hoje eu preparei pensando em você, né? O aluno, o candidato, ele acaba não sabendo, né? Quantos pontos valem a prova, quais os critérios para que eu seja considerado habilitado ou não, enfim. Então hoje a missão na aula de hoje é estar explicando para você. Você ter a noção do que pode, o que não pode, qual que é a nota, digamos que mínima, para que você passe para uma correção da redação e assim vai, beleza? Então, a missão hoje é explicar isso para vocês. Lembrando que se você não me conhece, eu sou Alexandro Gomes, criei esse canal com o objetivo principal de ajudar você que sonha em ser oficial. Na minha época, não tinha internet, não tinha o YouTube, eu não tinha como saber de fato como que eram as etapas na Academia do Barro Branco, o que era a Academia do Barro Branco, como que era ser um aluno oficial, ser um oficial, não conhecia nenhum policial, não conhecia um oficial, e eu fui fazer a prova a primeira vez, não tinha noção do que era, como era, quais os critérios, enfim. Hoje criei esse canal para ajudar você, então você deve estar inscrito, você tem que se inscrever, se inscreva aqui, bem como ative o sino, porque eu coloco conteúdo constantemente para ajudar você na conquista desse objetivo e desse sonho que é se tornar oficial. E se eu conseguir, sem o apoio praticamente de ninguém, você também vai conseguir, beleza? Então a missão é explicar isso para você, explicar detalhe por detalhe. Lembre que toda vez que a gente vai entrar numa guerra, né, e eu sempre falo que o concurso da Academia do Barro Branco é uma guerra. E essa guerra é dividida em várias etapas, beleza? E uma das etapas é a prova. E eu tenho que saber como funciona a prova. Eu tenho que saber qual que é a pontuação, quantos pontos valem cada questão. Né? A redação, como que é, como que não é. Então, tipo, eu tenho que entender isso para que eu me prepare cada vez mais e busque, né, a aprovação, trabalhando os meus pontos fortes, trabalhando os meus pontos fracos, muito mais, né? Batalhando mais e mais, persistindo com rotina, com disciplina, com constância, que vai dar certo, beleza? Como eu falo, se eu sem o apoio de ninguém eu conseguir, e hoje eu sou oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo, você vai conseguir, beleza? Fechado? Então a gente tem que entender quantos pontos valem a prova, né? Como que é dividida essa pontuação? E onde está explicando isso? Onde está explicando isso? Lá no edital. E eu sempre vou utilizar como base o que nós temos de objetivo, né? De coisa objetiva, de fato. Onde que eu busco essas informações? No edital. E aí eu projeto o edital aqui para vocês e para a gente bater um papo, beleza? Fechado? Então vamos lá. A prova objetiva, parte 1. Lembrando que a prova objetiva, parte 1, ela é composta por 80 questões, beleza? 80 questões de múltipla escolha com 5 alternativas, sendo que apenas uma alternativa é a correta, beleza? Então, com base nisso, a gente tem que, aqui ó, no edital, né, tem prova que tem 100 questões, tem 80 questões, cada questão tem um peso 1, peso 2, peso 3, aqui não. A prova da Academia do Barro Branco,
a parte objetiva, parte 1, será avaliada na escala de 0 a 80 pontos, sendo que cada questão terá o valor de 1 ponto. Então, senhores e senhoras, cada questão vale 1 ponto. Então, português não tem um peso maior do que outra matéria. Matemática não tem um peso maior do que outra matéria. Conhecimentos específicos, a matéria de noções de administração pública não tem um peso menor. Na verdade, a prova da Academia do Barro Branco ela é estruturada ao passo que português tem um quantitativo a mais de questões. Então, temos 80 questões de um universo de... 80 questões. Temos 18 questões em um universo de 80 questões. Beleza? Então, automaticamente, a gente vai ter que estudar mais a matéria de português. Beleza? Fechado? Mas, cada questão que você acertar, você vai estar conseguindo 1 ponto. E você vai conseguir, no máximo, 80 pontos. Beleza? Fechou ou não? Tudo bem? Então, cada questão, independente da matéria, do conteúdo programático, vale 1 ponto. E o que importa, de fato, é o ponto que você acerta. Se você errar qualquer questão ou qualquer matéria, não vai eliminar você. Também não funciona como outras provas. Tipo, se você acertar uma e você errar outra, uma elimina a outra. Não, também não é assim. O que importa, de fato, é a matéria, é a questão que você acertar. A que você acertar é que vai valer ponto, beleza? Considerando habilitado. Opa, o que é habilitado? O candidato que obtiver, no mínimo, 40 pontos de acordo com o conteúdo programático do anexo B. Senhores e senhoras, o anexo B aqui, tá lá embaixo no edital, tá certo? Lá tá falando de forma objetiva o conteúdo programático de cada matéria. O que seria isso? Português. O que vai ser cobrado de português? Detalhe por detalhe, detalhe por detalhe, item por item, item por item, item por item. Beleza? Fechado ou não? Tudo bem? E aí, você vai ter que estudar com base nesse conteúdo programático. Fechou? E para que você seja considerado habilitado. O que seria habilitado? De um universo de 80 questões, você tem que acertar no mínimo 40 pontos. 40 questões. Se você não acertar 40 questões, você já será automaticamente eliminado. Eles nem irão corrigir a sua redação. Não vão corrigir a sua redação. Tá certo? Então, você precisa estudar e você precisa acertar no mínimo 40 pontos. Se você acertar 40 pontos, digamos que você será habilitado para que eles corrijam a sua redação. Fechou? Tudo bem? Então, 40 pontos eles vão corrigir a sua redação. Se não acertar 40 pontos no mínimo, eles não vão corrigir sua redação e automaticamente você está eliminado do certame. Fechou? Somente, e aí o item 2.1, somente serão corrigidas as provas dissertativas, parte 2. Vamos lá. No dia da prova, você vai ter que fazer a prova, né, a primeira parte, que é responder as 80 questões, e você vai ter que elaborar a sua redação, beleza? Vai ter que fazer, vai ter 6 horas para que você faça isso. Alexandre, mas por que eu vou fazer a redação sendo que eu nem sei se vai ser corrigida? Não, você vai, se você fizer os 40 pontos, eles vão corrigir a sua redação. Só que se você não fizer, eles não vão fazer. E no dia da prova você vai ter que fazer, responder as 80 questões e elaborar a sua redação. 6 horas para que você responda a tudo isso. Fechou? Beleza? Vamos lá. Somente serão corrigidas as provas dissertativas parte 2 dos candidatos que obtiverem no mínimo 40 pontos na prova objetiva parte 1. Já considerada a pontuação diferenciada para os pretos, pardos e indígenas, nos termos do item 7 do capítulo 3 desse edital. O que seria isso, pessoal? O pessoal que faz jus à pontuação diferenciada, né? A pontuação diferenciada, que fazem parte, né, dos grupos dos pretos, pardos e indígenas, eles recebem, digamos que, uma pontuação a mais.
Dependendo de quantas questões acertarem, eles ganharão uma pontuação a mais, beleza? Fechou ou não? Tudo bem? E aí já vai ser automaticamente computada, tá certo? Então vai estar incluso aí o pessoal da pontuação diferenciada, né, para analisar a pontuação mínima aqui de 40 pontos. Fechou ou não? Tudo bem? Tá certo? E aí para saber os critérios se você faz parte ou não da PPI, tem uma aula específica que eu explico isso aí. Fechou? Vamos lá. A prova dissertativa, parte 2, será composta por uma redação a ser avaliada na escala de 0 a 20 pontos. Então, ou seja, a prova dividida em duas partes. A primeira parte vale 80 pontos, tem 80 questões. E a segunda, digamos, a segunda parte é a redação, ela vale 20 pontos. Beleza? Tá certo? Num total de 100 pontos aí a prova. Lembrando que também vai ter critérios para habilitado, tá certo? Na prova dissertativa, parte 2, será considerado habilitado o candidato que obtiver nota igual ou superior a 10 pontos. Então, olha lá, vamos lá, você acertou 40 pontos na prova e aí habilitou você a correção da redação. Aí você foi lá para a redação, e se você tirar 0 na redação, o que vai acontecer com você? Eliminado, sai fora. Você, para que seja considerado habilitado, você tem que, no mínimo, nota igual ou superior a 10 pontos. Então, de 20 pontos possíveis, você terá que acertar no mínimo 10 pontos, beleza? Já considerado também a pontuação diferenciada, tá certo? Tudo bem? E aí, o que vai acontecer? Eles irão somar a nota da primeira parte com a da segunda parte. E aí junta a nota e vai montar a sua classificação. Beleza ou não? Fechado? Então funciona basicamente dessa forma. Alexandre, como que é a nota de corte? Pessoal, via de regra, eles vão chamar para esse edital agora, que está por vir, 800 candidatos. Beleza? A nota dos 800 primeiros candidatos é que vai ser, o último colocado que tiver lá em 800, mais os empatados, é que vai ser a nota de corte. Tem como saber de fato como vai ser a nota de corte? De fato, não, porque envolvem vários fatores. O nível de dificuldade da prova. Teve prova que ela foi tão difícil a nota que a nota de corte foi o mínimo, 50%, 50-50, tá certo? Para o edital de soldado, teve prova que eles até reduziram a nota de corte, né? Chamaram um candidato que acertou menos que 50%. Então, se a prova foi muito difícil, se for muito difícil, vai ser muito difícil para todo mundo. Automaticamente a nota de corte cai. Se a prova for fácil, a nota de corte, ela sobe, beleza? Fechou? E se seguir os padrões das últimas provas, né? Na prova de 2022, a nota de corte foi 58, mas chamaram 2.200 candidatos, né? Na prova do ano passado, foi 60,364, mas chamaram 1.600 candidatos, né? Alexandre, e a nota mais ou menos de quem está entre os 800 lá, em torno de 65 pontos. Somando a nota da primeira parte com a nota da segunda parte. Beleza? Tudo bem? Então, se acertar 50 pontos aí de 80 possíveis, mais acertar uns 15 pontos aí na redação, basicamente vai ser convocado para o TAF. Eu acredito que seja isso, beleza? Mas também terá uma aula que eu vou estar explicando também para vocês qual que vai ser a projeção, analisando os editais anteriores. Fechou? Tudo bem? Então eu vou preparar essa aula, preparar esse conteúdo para que a gente converse aqui, que a missão é preparar vocês cada vez mais, para que a gente não desanime, principalmente que a gente foque estudando mais com direcionamento. Beleza? Fechou? Também tem critérios, né? Critérios da redação que você precisa entender também, vou preparar mais uma aula para isso, que se você zerar na redação, você já está eliminado do concurso. Às vezes não adianta você também só focar
no conteúdo da primeira parte da prova, que é a questão objetiva, e não focar na redação. Redação é importante, vale 20% da sua nota. E se você zerar, você está eliminado. Então você tem que assistir a aula de redação, você tem que elaborar a redação, você tem que ter um profissional que vá corrigir a sua redação. Por isso que no método Missão Barro Branco, os alunos, quando fazem os simulados, eles têm aí o bônus de receber a correção da redação. Olha só, porque é interessante, é importante que se faça isso. Quem estuda de fato tem que ter essa correção. Não adianta você estudar, você fazer exercícios e você não metrificar, você não anotar o seu desempenho, entendeu? Você precisa anotar todas as questões que você acerta e todas as questões que você erra, porque aí você vai ter uma base, um parâmetro do que você está acertando de fato e o que você está errando de fato. E aí a gente ajusta e a gente corrige o que precisa ser corrigido. Agora, se você não tem essas anotações, não faz com um cronograma, com um planejamento, confesso que vai ser mais difícil para você. Então eu sugiro que você tenha uma técnica, que tenha uma metodologia, que você entenda que cada detalhe importa. Cada detalhe importa, senhores e senhoras. Cada minuto que você estuda mais, com disciplina, com organização, com rotina, isso vai influenciar lá na frente. E uma questão faz a diferença, tá certo? Então eu preciso que vocês entendam isso. E sabendo como funciona tudo isso, a aprovação é certa, né? Então até um dos critérios aqui que eu deixei até aqui em tela, para que vocês façam análise, é assim, ó. Na questão da redação, será considerado os critérios a seguir. E aí um tema que recebe assim, ó, avalia-se neste critério se o texto do candidato atende ao tema proposto. A fuga completa do tema proposto é motivo suficiente para que a redação não seja corrigida em qualquer outro dos seus aspectos, recebendo nota 0. Então, olha só, se você fugir do tema proposto, se você fugir, tá falando de uma determinada coisa, a proposta, porque você vai receber a proposta da redação. Recebeu a proposta da redação. Ao invés de você elaborar uma redação com base nessa proposta, você foge totalmente do tema. O que vai acontecer com você? Vai ser eliminado, nem vão dar continuidade à sua correção e você vai ser reprovado. Não adianta acertar, sei lá, de 80, acertar 70, 75, até gabaritar, acertar as 80. Daí lá na redação você zerar, que você vai ser eliminado. Beleza? Tudo bem? Fechado? Então a missão hoje aqui na aula de hoje é explicar para vocês como que os critérios de pontuações para que você se prepare cada vez mais e trabalhe com metodologia, sabendo verificar o que de fato você tem de facilidade, o que você tem de dificuldade, anotar, mensurar para que a gente destine mais tempo para o conteúdo que você tem maior dificuldade, lembrando que é importante que você saiba qual matéria tem um número maior de questões, porque você tem que estudar mais o conteúdo que é mais exigido. Fechado? Tudo bem? Por isso que lá no método Missão Barro Branco, isso já está tudo organizado, estruturado, para que o aluno siga firme e forte no sonho em ser oficial. É isso que vai trazer maiores resultados, cada vez mais e mais e mais e mais. Beleza? Fechado? Combinado? Espero ter ajudado. Peço que você dê o like aí, né? Isso vai me ajudar, ajuda bastante. Espero que tenha gostado do conteúdo e minha missão é te ajudar. Minha missão é demonstrar para você que se eu conseguir, você também vai conseguir. Bem como se você não me segue lá no canal Concurso Barro Branco lá no Instagram, que você assim o faça, porque lá eu coloco conteúdo todo dia para te ajudar. E aqui também, se você não está inscrito, que você se inscreva, porque eu coloco conteúdo constantemente direcionado para você. Beleza? Vamos que vamos? Um abraço, força e honra, até o próximo vídeo. Valeu!